Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. É sempre uma alegria estar aqui e poder compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade nesse objetivo, hoje nós vamos falar de diversas questões importantes sobre a cirrose hepática, principalmente as medidas para prevenir e tratar esse problema. Sobre esse assunto, eu converso agora com o médico hepatologista Écio Nascimento. Olá, Écio. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, mais uma vez. Obrigado por estar aqui. Vamos lá. E esse tema é bastante importante, né? Todos acerca da saúde são importantes, né? Mas a cirrose parece que é uma doença meio crescente. Aí é isso. Não sei se é crescente. A estatística, eu ainda não conheço os dados, assim. Mas existe uma celeuma, assim. A população caracteriza muito a cirrose dos pacientes alcoólatras. Então, acho que somente aqueles que bebem têm cirrose. E o álcool é responsável por 30%, já 40% somente dos casos de cirrose. Então, a gente tem mais da metade por outras causas que a população desconhece. Quais, por exemplo? A principal hoje em dia é a síndrome metabólica, né? Relacionada à obesidade, diabetes mellitus. Então, esse padrão de vida por muito tempo, hoje é a principal causa de cirrose. Medicamento pode causar cirrose? Muito raramente. Isso é tipo assim, uma lenda, entre aspas, né? Raramente você vê um caso confirmado de cirrose por medicamento. Agora, porque tem que ter exposição por longo período, né? Então não é porque existe muita hepatite medicamentosa. É uma outra diferente. Coisa. É isso. Que é um surto agudo e rapidamente ele se recupera com a retirada da droga. Agora, a cirrose, que é uma coisa que vai demorar 15, 20, 30 anos, ele tem que ter uma história de usar esse medicamento e ser a causa. E são muito poucas que podem fazer isso. Ela é uma doença que ela vai progredindo, ela começa num nível, no estágio, se não tratar, ela vai... nós podemos classificar a cirrose como o último grau de fibrose, que é o endurecimento do órgão. Então, o fígado normal, ele vai perdendo as suas células normais e aquelas células vão sendo substituídas por um tecido fibrótico, que não tem função. Então, a progressão disso tudo é a cirrose. Então, você vai ter um fígado endurecido, com células viáveis, mas poucas. Então, com o tempo, eles tendem a entrar em falência. Eu já te perguntei várias vezes, Wesson, mas eu acho que repetir coisas boas informações sempre é muito importante. As funções do fígado, ou função? Bom, são muitas, né? Eu costumo enumerar assim que eu parei de contar depois de 1000. Ô, louco. Sim, tem Sério? tem uma brincadeira sobre isso. Porque, basicamente, você ouve falar assim, o pulmão é para respirar, fazer troca de gases, o coração é para bater, impulsionar o sangue. E é verdade, o rim é para filtrar, é isso mesmo. Mas esses órgãos também têm algumas outras funções, mas menos nobres. Agora, o fígado, ele é um órgão estranho. Ele está ali entre os intestinos e o sistema sanguíneo. E ele é responsável por inúmeras funções. Então, assim, o que é mais conhecido é a metabolização de substâncias, né? Então, quando você ingere uma droga, qualquer coisa que é estranho a você, você tem que eliminar ela, jogar ela fora. É o fígado que faz isso. Então, seria uma função. Detoxificação. Então eu falo, você não precisa de tomar um chá detoxificante, um suco detoxificante. Você já tem um órgão detoxificante em você. O fígado faz isso. É o fígado que faz. Tá? Metabolismo de alimentos. Então quando você come proteínas, carboidratos, gorduras, lipídios, o fígado que vai organizar tudo isso, metabolizar, guardar, degradar, separar. Excretar. Excretar não, que a gente não joga nada fora, mas ele que coordena o metabolismo, podemos dizer assim. Essa seria uma função extremamente nobre. Por exemplo, controle da glicemia, é o fígado que faz, né? Você não ficar nem com hipoglicemia, nem hiperglicêmica. O fígado que faz esse controle. Quando você não tem esse controle, você tem o diabetes mellitus, né? Que é uma outra doença. Produção de bile. Senão não tem digestão, o intestino não funciona sem bile. É uma função nobre do fígado. E ele produz o peso dele todo dia. Se tiver um fígado de 1,5 kg, ele vai produzir 1,5 litro de bile. Olha que fantástico que é. Coagulação sanguínea. Toda a coagulação e a fibrinólise é feita pelo fígado. A gente não sabe muito bem como isso funciona.
Mas funciona. Porque por que você não sangra agora? Porque o fígado tem mecanismos de controle sobre isso. E por que você não não faz trombose, entope todas as suas artérias e veias? Porque o fígado também controla. Então existe um equilíbrio entre a coagulação sanguínea e a fibrinólise. Então você está em equilíbrio constante. Quando você tem alguma falência hepática, ele vai mudando esse perfil. Então você está sujeito a tromboses ou sangramentos. Então o fígado é um órgão que faz esse controle e nós não sabemos muito bem como é que ele faz isso. Né? São coisas ainda que tem que ser estudado. Então, assim, citei aí algumas, mas Algumas, tem né? muitas mais. Agora, vocês médicos podem falar de uma forma precisa as condutas, as medidas, atitudes para preservar o fígado. É possível precisar? A principal é álcool, né? Se ele é responsável por 40% das doenças hepáticas, então o consumo Excessivo? excessivo tem que ser suspenso. Então, um controle social sobre isso. Então, esse é o principal. O segundo é aquela causa que leva o fígado a ficar doente por sobrecarga de gordura e síndrome metabólica. Resistência insulínica. Isso também pode ser combatido com mudança de hábitos de vida. O colesterol pode ser um fator? Não, Não? não é o colesterol. Ele é só um... O colesterol seria uma fagulha, ele é um sintoma, não é uma causa. Quando você fala gordura, que pode prejudicar, é a gordura comum? Não, a Não? gordura é a gordura que o fígado faz. Ah, a gordura que o fígado Que o faz. fígado Ah, faz. o fígado produz gordura? Produz gordura. Ah, só. Quem produziu a gordura que você comeu de uma carne de porco ou de um boi? Foi o fígado do boi ou o fígado do porco. Essa é a Ele que cultura. produziu a gordura. Né? Então, a nossa gordura é produzida pelo fígado. A gordura que a gente ingere do alimento, ela serve já para ser queimada. Então, ela é combustível. Então, você respira, você se movimenta. Né? O fato de você estar vivo, você consome energia. E isso, basicamente, é feito por gordura. O excesso é depositado. Mas você não come gordura somente. Você come 30% de gordura. Você come 50% de carboidrato, 20%, 30% de proteína. Este excesso é que faz com que o fígado produza gordura. Então, principalmente carboidratos, né? Então, açúcares, farináceos, farinha branca, trigo, batata, mandioca, macarrão, tudo que for farinha de trigo, arroz, feijão, batata, milho, é o carboidrato, mandioca. São carboidratos que o fígado, se tiver em excesso, ele guarda como gordura. Então, é por isso que as pessoas engordam muito, né? Muito carboidrato. Pouca atividade física, vai ganhando peso. E o engraçado que, da forma leiga, as pessoas colocam como grande vilã aquela gordurinha aqui também. Claro, é nociva, comendo excessivamente, né? Mas coloca como uma grande vilã, né? Ela não é responsável por você ganhar peso. Né? Ela tem pouca influência sobre Então isso. quer dizer, a gordura do carboidrato, do pão, do arroz, é do o macarrão, principal. e a gente Não é que é a consome, gordura. Eles serão transformados em serão gordura. transformados. Porque você não vai gastar aquela caloria que você está ingerindo. Se você fosse um atleta e consumisse muitas calorias por dia, você poderia comer. Né? Mas se você come e não gasta, você vai guardar. E a maneira de você guardar é gordura. Entendi. Hã? Quando a pessoa é acometida pela cirrose, o que acontece na prática com o fígado? Ele perde efetivamente as funções ou isso vai evoluindo? É de acordo com o problema que vai afetando as funções? É o grau da doença que diz a... Isso, é o grau. Conforme ele vai piorando a função, vai perdendo células que fazem o fígado funcionar, ele vai apresentando algumas disfunções. E isso vai acontecendo ao longo do tempo. Ela não vem de uma vez só. Né? Ninguém entra em falência de uma hora para outra, a não ser numa hepatite aguda. Né? Que você está bom hoje, amanhã você precisa de um transplante. Né? Isso é uma hepatite aguda. A cirrose não, ela é uma doença insidiosa, ela demora décadas para aparecer. E a perda é gradual. Então, mas o que acontece primeiro? O fígado está funcionando. A primeira manifestação é mais pelo endurecimento do fígado. Então, seria mais uma barreira... A fibrose que você falou. É, a fibrose. Então, ela vai fazer com que o sangue tenha dificuldade em passar pelo fígado. Então, ele procura outras maneiras. O sangue que veio dos intestinos, ele tem que passar pelo fígado, ganhar o sistema venoso, ser oxigenado no pulmão, e aí o coração manda ele para o resto do corpo, já oxigenado.
Esse trajeto é impedido porque o fígado está duro. Então ele tenta passar por outros caminhos para atingir o pulmão e o coração. E aí ele desenvolve varizes. Varizes. Varizes de esôfago, varizes de estômago, e elas se rompem e sangram. Então, às vezes, muitas das vezes, assim, disparado, a primeira manifestação da cirrose é o sangramento, é o vômito com sangue, é a perda de sangue pelas fezes. Aí você vai investigar, você descobre que ele tem cirrose. Mas daí já está num grau Não, esse elevado? é um Não, grau... necessariamente. Não A necessariamente. varize necessariamente não é um sinal que está Não é um avançada a sinal, doença. não é um sinal. É um sinal que o fígado está duro só. Ah, Não quer dizer que esteja em estado avançado. uhum. Mas mostra a doença já Entendi. presente. Né? Entendi. Mas tirando essa manifestação que é visível, existem outras que o paciente percebe que o fígado está comprometido? Dificilmente ele vai perceber. Dificilmente. Ele só vai perceber quando ele tiver um evento desse meio que catastrófico. Caramba. Ele não vai perceber nada. Então, poderíamos dizer que a cirrose é uma doença meio que silenciosa ou algo assim? É? Silenciosa. Porque ele demora 20, 30 anos para se formar e você não desconfia que ela aparece. Uhum. A gente tem inúmeros relatos de pacientes que falam, eu só consegui descobrir porque eu vomitei sangue. Senão eu não sabia que eu tinha. Mas para ele ter vomitado sangue, essa cirrose está com ele há 20, 30 anos. E ele não sabia. Ou ninguém desconfiou. A importância da regularidade num médico, né? Fazer o atendimento e avaliar, né? É. Quem são esses pacientes? Os pacientes com síndrome metabólica, a grande maioria. Os pacientes que bebem e acham que bebem pouco. Eu bebo social. Mas não é social. Ele bebe bastante. Né? E acaba desenvolvendo. Aqueles que têm doenças autoimunes ou doenças de depósito e acabam desenvolvendo a doença, também não sabem. Mais raramente os que têm hepatites virais, que não sabem que tem e desenvolvem a doença. Isso foi muito comum no passado. Hoje em dia, raramente você descobre alguém que tem uma doença viral não diagnosticada, né? Tipo hepatite B, hepatite C, porque hoje virou muito banal nos exames, né? Faz parte da rotina do atendimento médico. Além do fator alcoólico, depois a gente comenta sobre outros, né? O paciente ele tem que ter uma predisposição para desenvolver a doença ou não? Porque tem gente que fala assim, tem gente que fala meu pai, meu avô bebeu a vida inteira, não teve cirrose e tal. Não, isso não é assim. Não é isso aí. Se você for exposto, você terá o problema. Uns podem demorar mais tempo que os outros, mas se ele viver, ele terá o problema. Então, por exemplo, existe uma estatística sobre cirrose alcoólica. Então, se você ingerir lá de 40 a 80 gramas por dia de álcool, em 20 anos, metade terão cirrose. O que daria isso em 3 quantidade? a 6 latas de cerveja por dia. 3 a 6 por dia. Já são 40 a 80 gramas. A estatística fala, se você consumir isso todo dia, durante 20 anos, 25 anos, metade desses pacientes terão cirrose. Então significa que uma pessoa que tem 20 anos, 30 anos, começou a beber nessa quantidade, quando ele chegar com 40 ou 50, metade terão cirrose. A outra metade vai precisar de mais tempo. Tipo, vai precisar de 10 anos a mais, de 20 anos a mais. Mas se ele viver este tempo, ele vai ter. Entendeu? Então, nós temos se fosse assim, classificar em termos de quantidade, a grande maioria está lá entre 50 e 60 anos, é onde você descobre que você tem cirrose. Que as pessoas começam a diminuir o ritmo de trabalho, vai querer aposentar, aparece a doença. Então ele começou a beber com 20 e 30, 50, 60, 65, ele tem a cirrose. A grande maioria está aqui. Mas eu tenho pacientes com 34, 38, que já tem a cirrose, quer dizer, precisou de menos tempo. E o paciente mais idoso que eu tive, que descobriu que tinha cirrose, tinha 94. Caramba. Quer dizer, ele precisou muito tempo para fazer a doença. Mas fez. Basta ele viver que ele terá a doença, entendeu? Mas a grande maioria é 20, 25 anos. Existem diferenças, danos para o fígado com relação à bebida, o destilado e o não destilado? Ou seja... Não, o que importa é a quantidade. É a quantidade? É gramas de álcool por dia. Né? Então não é o fato de ser destilado ou não ser destilado. As pessoas falam destilado porque se você pegar ingerir um litro de aguardente, ele tem 40% de álcool. Então ele está ingerindo 400 gramas de álcool em 1 litro. Ao passo que você pegar uma cerveja, 1 litro de cerveja, vai ter 40 gramas de álcool. 10 vezes menos.
Então ele teria que Uhum. beber 10 vezes mais, Uhum. né? Para poder ter aquela mesma quantidade. Então é muito mais fácil as pessoas ligarem a cirrose à bebida destilada, Uhum. né? Porque, quem. Mas não, se você beber muito também das Então, se o cara bebidas, beber 10 latinhas por dia, 8, ele 7, vai então ele ter vai ter um também, nível de sim, álcool muito semelhante alto. né, Exato, é só ao fazer as contas. destilado. Só fazer as contas. Aí, pessoal, você que gosta de beber bastante cerveja, tá? Ela é nociva também, tá? O excesso, não é só o destilado, não. Então prejudica mesmo o fígado, Sim, Écio, lógico. né? Essa questão de falar assim, eu não bebo durante a semana, mas chega no final de semana, no sábado, junta ali O e que, toma 10, 15 latinhas. o que importa. O fato de ser cumulativo também reflete ou não? Ele tá permitido, vamos supor, permitido não. O cara não tomou 2 latinhas de segunda a sexta, mas chega no sábado ele toma 10. Como que você vê essa questão? Em termos de danos para o fígado. Quem toma isso uma já ou duas foi- por dia ou sim, toma de uma Isso vez? já foi respondido por muito tempo, né? Já há muito tempo tem essa resposta. O que você vai entender em 20 anos, qual foi a média de álcool que você tomou por dia? Qual foi a média? Não interessa O se que eu vai tomo. contar é a média. Não interessa se eu tomo 30 latas no domingo ou se eu tomo 5 por dia, né? Daqui 20 anos, a conta será a mesma. Então, não tem essa. Se fosse assim, as pessoas iam beber só um dia, né? Aí nunca teriam nada, né? Mas tem gente que pensa, né? Tô liberado, eu não bebi durante a semana, chega no final de semana, Esse a um questão erro, né? cumulativa, né? É um erro, né? É um erro. Porque é o acúmulo de álcool no Sim, sangue, né? lógico. Ué, só agora assim, quais são as características da evolução da doença? Ela começa, você diz que demora anos para ela evoluir, de repente chegar a um comprometimento sério, né? O que vai acontecendo? Em todos os estágios, é a fibrose, é o endurecimento do fígado? Sim, mas é por etapa, né, Rodrigo? Etapa. Então, assim, fibrosa uma quantidade menor e essa fibrose vai aumentando gradativamente, né? Então, assim, em termos histológicos, se você fosse estudar o fígado, é muito difícil explicar assim para o público leigo entender, mas seria um emaranhado que vai ao longo do tempo tomando conta do fígado, né? Ele começa devagarzinho e vai ao longo do tempo abraçando todo o fígado, todos os lugares, todas as... E aí ele vai perdendo a função, né? Mas isso é 30 anos para acontecer, né? Uhum. Dá para descobrir antes. Né? Uhum. E os tratamentos, Écio? O Variam de acordo com o nível do problema? Tratamento álcool. Qual seria o tratamento para alguém que tem uma hepatite alcoólica que está em vias de apresentar cirrose? Por exemplo, eu não sei se ele tem cirrose ainda, provavelmente não. Eu posso fazer uma biópsia nesse fígado e ver, olha, que grau de fibrose você está. Então eu posso falar, colega, indivíduo, para de beber que seu fígado vai recuperar. Você ainda não tem cirrose, mas se você continuar nessa vida, daqui 5, 10 anos você terá cirrose. E aí não volta mais. A cirrose é irreversível. É reversível? Reversível. Uma fibrose, antes de chegar em cirrose, ela pode ser reversível. O fígado volta a ser normal. Olha que interessante. Tá? Então a pessoa pode ter fibrose sem ter necessariamente a cirrose? Sim, lógico. Ah. A cirrose é o último estágio da fibrose. Ah. Até chegar lá, ele não ter cirrose, ele tirando o agente causador, ele vai recuperar esse fígado. Então, o fígado regenera. Ele vai recuperar totalmente se você tirar o agente agressor. A cirrose. Agora, se ele for cirrótico, ele não recupera mais. Porque se ele recuperasse, não existia transplante, né? Mas não está condenado a morrer, né? Não está condenado a morrer, lógico. Ele pode ter uma vida, viver muitos anos com cirrose e não ter nenhum problema. Assim como é um enfisema, uma insuficiência cardíaca. Ele pode viver décadas. Né? E além da suspensão do álcool, quais seriam as formas de tratar a cirrose? Se ele tá com problema e o problema é o álcool, qual é o tratamento? Suspender o álcool. Suspender o álcool. Se ele tem uma hepatite viral, qual é o tratamento? Tratar a hepatite viral. Se ele tem uma doença autoimune, qual é o tratamento? Tratar a doença autoimune. Então é muito específico. Se ele tem uma síndrome metabólica, ele está com obesidade, resistência insulínica, o tratamento é resolver esses problemas. Então, qual é o remédio para o fígado? Não, o remédio não é para o fígado. Qual é a doença que você tem? Aí você vai tratar a doença. Então não tem. Aí você vai recuperar o fígado. Mas veja, você fazendo isso pensando em fígado,
você vai salvar todos os outros órgãos também, concorda? Porque tá diretamente Porque, ligado, exato, tá afetando outros órgãos. Exato, todos vão sofrer. O álcool não afeta só o fígado. O álcool afeta muito o coração. Né? Faz dilatação de ventrículo, você vai ter insuficiência cardíaca. Né? O álcool faz isso também. Né? O álcool faz degeneração cerebral rápida. Tem pessoas que têm demência precoce por causa de álcool. É forte isso aí, né? Né? Então, assim, não é só fígado. Né? Um paciente que está tendo uma fibrose ou cirrose pelo síndrome metabólica, por exemplo, que envolve diabetes, hipertensão, obesidade, fígado gorduroso, provavelmente este coração dele e o sistema cerebral dele, vascular, também terão problemas. Ele poderá infartar, ter um AVC. Então, são doenças muito interligadas. Então, você tratando a doença e não o fígado, você vai estar salvando o fígado e também o coração, também o cérebro dessa pessoa. Então é diferente a pessoa que tem, por exemplo, um refluxo, uma gastrite, que toma um remédio especificamente para aquele Exato. problema. O fígado não tem isso, Não tem isso. Não tem isso. Olha só. Interessante. A cirrose pode evoluir para um câncer, por exemplo? Pode. 4% ao ano dos pacientes que têm cirrose, eles desenvolvem o câncer de fígado. E nós vamos fazer um rastreio, né, desses pacientes. Com imagem, ultrassom, tomografia, ressonância. De 6 em 6 meses. Porque em um ano esse câncer pode crescer e tomar conta desse fígado. E existe tratamento para o câncer. Basicamente, o tratamento é o transplante, que é o principal. Uma vez diagnosticado nódulos no fígado, existe um consenso que um nódulo menor que 3 centímetros, 5 centímetros, ou 3 nódulos menores que 3 centímetros, ele vai direto para o transplante de fígado, que é o tratamento definitivo. Por que aquele câncer apareceu? Por causa da cirrose. Então, se eu tratar um nódulo, ele pode até desaparecer, mas o fígado continua cirrótico. Então, eu posso aparecer outro nódulo. Eu posso gastar um esforço enorme para tratar um nódulo. Daqui 6 meses aparece um outro nódulo. Outro esforço novamente. Por quê? Porque o fígado é ruim. Então, o câncer de fígado apareceu nódulo, o tratamento definitivo já é o transplante. Tá, definitivo. Todo o resto é só paliativo. Não seria paliativo. Não é a forma de resolver ganhar tempo, entendi. né? Porque o tratamento definitivo é o transplante. Entendi. Écio, você já citou várias vezes aqui a síndrome metabólica. Né? Para quem está em casa assistindo, o que é? Uma junção de vários problemas? Isso. Ela mudou o nome, né? Basicamente, assim, na linguagem médica já tem outro nome, que é a disfunção metabólica do fígado. Existem outras variantes aí. Mas a maioria das pessoas vão conhecer como síndrome metabólica, que ela é um conjunto de sinais que você aborda, geralmente são 5. Que é uma cintura grande, mais que 96 centímetros para homem, 88 para mulher, abdominal. Porque significa gordura visceral e provavelmente tem gordura no fígado. Independente da altura? Independente da altura. Quanto mais alto, você tem algumas tabelas que podem ajustar isso. Tem umas tabelas para isso. Isso aí é para, geralmente, eu não me lembro agora exatamente a altura ideal, mas muito baixo ou muito alto, você tem uma tabela diferenciada. Mas em tese, que a população maior brasileira, na média, seria isso. O segundo seria hipertensão. O cara tem pressão alta. O cara tem diabetes mellitus. O cara tem resistência insulínica. Ele não é diabético ainda, mas ele tem resistência insulínica. O que é isso? Ele ainda não é diabético, ele não tem uma glicose muito alta. Mas quem está segurando isso é uma insulina muito elevada. É a pré-diabetes, não? Isso. E essa insulina elevada vai fazer com que esse fígado prejudique. Não só o fígado, toda a parede arterial. A insulina é um hormônio inflamatório. Em excesso, ela causa inflamação. Então, ela não pode estar elevada demais. E depois a dislipidemia, né? Triglicerídeo elevado, LDL elevado, HDL muito baixo, que seria o fator protetor, né? Então, quando você pega esses 5 fatores, se você tiver 3 deles, você tem síndrome metabólica. Essa era a definição anterior. Hoje a gente trabalha com menos. Se você tem um fígado gorduroso a ultrassom e tem somente uma dessas que eu falei, você já tem disfunção metabólica do fígado. Já tem que ser investigado. A cirrose, tem casos que a cirrose afeta o fígado como um todo ou parcialmente? Todo depende? Fígado. Todo fígado? Todo. Não tem esse negócio de preservar uma área. Então, por exemplo, não existe cirurgia, cortar um pedaço do fígado para... Se fosse assim, né? Não tem, né?
E o que vai Não, porque você falou determinar? que o fígado é O que vai regenerável, né? determinar que eu preservo esse lado e Ah. esse aqui não? Não tem como, né? Não, é que você falou de regeneração, então eu já pensei, Sim. até regenerável. Então, corta um A pedaço. regeneração seria assim, eu diria, para o pessoal leigo entender que está em casa. Vamos supor, eu tive um acidente, por exemplo, e fraturei o fígado, tem fratura mesmo. Fratura de fígado? Rompeu o fígado, ele rachou no meio, Entendi. tá? Então eu posso tirar um segmento desse fígado, passou 6 meses, ele regenera. Eu doei uma parte do meu fígado para um transplante, para alguém que precisava. Uma parte. Depois de 6 meses, essa parte recupera. Eu tive um tumor e tive uma metástase no fígado e precisei tirar um pedaço do fígado. Esse fígado recupera. Por quê? Porque é um fígado normal. É um fígado normal, não é um fígado cirrótico. O fígado cirrótico, se eu retirar uma parte, o paciente vai morrer. Vai morrer. Entendeu? Porque ele precisa do fígado inteiro. Porque ele já é ruim. Se eu tirar qualquer 30%, ele entra em falência. O tratamento dele é o transplante. Né? Mas se o fígado não for cirrótico, eu posso fazer a cirurgia e tirar esse pedaço. Entendi. Ô, Écio, existe algum exame para avaliar se o fígado está desenvolvendo as funções adequadamente? Tem vários exames que a gente avalia a função hepática. Função hepática é o nome? Sangue mesmo, determinação sanguínea. Sangue. Tem vários tipos específicos, né? Uhum. O que a gente avalia principalmente? Coagulação, que o fígado é responsável pelo sistema de coagulação. As enzimas do fígado, para ver se tem alteração, se tem sofrimento. E bilirrubina e albumina, que são marcadores de função também, né? Por exemplo, se estar amarelo é uma disfunção hepática, né? Que é a bilirrubina, por exemplo. Então, você não estar amarelo, tendo bilirrubina normal, é um bom prognóstico. A icterícia, que é o ficar amarelo, é um mau prognóstico das pessoas, não é bom. Né? E, basicamente, sim, existe uma série de outros exames bem específicos. E é importante, vez ou outra, o paciente, mesmo as pessoas consideradas saudáveis, é importante sempre ferir isso aí? Hoje em dia, com a medicina preventiva e os exames de rotina, a maioria das especialidades médicas já fazem a aferição de alguns marcadores de fígado. E sempre que eles veem alguma alteração, eles encaminham para os médicos especialistas na área, né? Para avaliar o que está acontecendo. Então, assim, posso afirmar com segurança que mais da metade dos pacientes que me procuram é por indicação de colega. Ele fala, seu exame do fígado está alterado, para você ver o que está acontecendo. Aí ele vai até a gente para saber o que está acontecendo. Na grande maioria das vezes, é a síndrome metabólica. Olha só. Né? O fígado gorduroso, ele tem alguma influência no desenvolvimento da cirrose? Sim. Tem? Se você tiver o fígado gorduroso, a gordura não é um tecido inerte. A gordura, ela pode produzir vários mediadores inflamatórios. Isso é variável de pessoas para pessoas, né? Então, a gordura é um agente nocivo. Então, ele estando ali depositado, se você agride esse fígado, por exemplo, eu tenho uma doença autoimune, eu bebo, tem álcool na jogada, eu tenho uma hepatite viral associada, então, e o fígado é gorduroso, então esse fígado caminha mais rápido para uma degradação. Né, do que se ele não tivesse esse fígado gorduroso. Entendeu? Porque o fígado gorduroso altera o funcionamento celular. Né? E uma coisa que tem que ficar bem clara é que o fígado gorduroso não imagine uma picanha com uma gordura por cima. Não é isso não que é o fígado gorduroso. A imagem é isso. Não é isso, né? O fígado gorduroso é ele inteiro. Cada célula está preenchida por gordura. Você não vê gordura por cima dele. A gordura é interna. Ela está contida dentro da célula. Então ela interfere no funcionamento da célula. Então o órgão inteiro vai ter problema.
entendeu? Então não tem como eu tirar, raspar a gordura. Isso não existe. Não tem. Ué, pelo que eu entendi, se o fígado está padecendo, automaticamente os outros órgãos também vão ser comprometidos? Ah, com certeza. O fígado, ele, na fase cirrótica já bem avançada, o cérebro vai sofrer muito e o rim vai sofrer Cérebro? muito. Cérebro. O rim sofre muito. Porque o fígado vai ficar tão duro e vai requerer tanto a pressão do sangue para poder passar pelo fígado, que o fluxo sanguíneo é todo dirigido para o fígado. Os rins estão logo abaixo. Então, tipo assim, eles são suprimidos de volume sanguíneo efetivo. Então, eles vão piorando a função renal. Né? Então, nas fases mais tardias da cirrose, a pessoa também vai apresentar uma insuficiência renal. A depender de como esse fígado está ruim, ele não vai conseguir metabolizar os produtos que chegam do intestino. Principalmente a amônia, que é uma molécula produzida nos intestinos por bactérias. E o fígado normal rapidamente transforma em ureia, que é inerte e é eliminada pelo rim. Mas com o fígado doente, essa amônia escapa e ganha circulação e vai parar no cérebro. Uhum. E no cérebro, essa amônia é extremamente nociva. Ela vai levar a uma disfunção metabólica do neurônio, vai fazer um edema cerebral e o paciente vai apresentar um sintoma chamado encefalopatia hepática, que são graus variáveis de comprometimento da função cognitiva. Então, primeiramente, ele vai perder o raciocínio, ele esquece coisas fáceis e vai aprofundando. Ele troca o dia pela noite, se você colocar ele na rua, ele não sabe voltar em casa. Depois de um certo tempo, ele vai ficando mais sonolento. Às vezes ele não conhece um membro da família. Às vezes ele acorda à noite e faz xixi no guarda-roupa, achando que está no vaso. E até que ele vai piorando, vai entrando em coma, vai dormindo e entra em coma metabólico. Então chama-se encefalopatia. Isso é edema cerebral extremamente grave. Isso é um mau prognóstico. Você falou do excesso. E ele não tem nada no cérebro. Ah, sim. O problema está no fígado. Uhum. Muitos colegas neurologistas encaminham paciente para mim. Falam, o paciente veio aqui, a família achou que ele tinha uma disfunção cerebral. Era o fígado. E ele tem cirrose. Como primeira manifestação. Interessante, né? Com certeza. Você falou do excesso de álcool, né? Tem pessoas que falam que existe ingerir bebida alcoólica, tomando água, como se diminuísse os malefícios do álcool. Existe alguma relação ou não? Não existe segurança com relação a isso? Isso aí, assim, o bom senso mostra que se eu estiver hidratado, eu vou responder melhor aos danos que eu tenho. Isso é bom senso, todo mundo sabe disso. Mas não é o tanto de água que você está tomando junto. Quantos gramas de álcool você ingeriu naquele dia. A quantidade de álcool. Lógico, é isso que manda. Se ele tiver essa frequência durante 20 anos, mesmo tomando água, ele vai ter o mesmo problema. A quantidade de álcool vai estar ali, né? Vai estar ali. O Écio, a ressaca, o enjoo, o mal-estar, significa o quê? Que houve uma sobrecarga no fígado, tomou demais. É isso? É isso. Essas manifestações denotam uma sobrecarga? Sobrecarga. Tem muitas teorias, assim, não é teoria, na verdade são estudos já feitos há muito tempo. Destilados, ele raramente é só etanol, né? Que é produzido. Você pode produzir outros álcools na fermentação. Então você pode produzir propanol, butanol, metanol. Metanol menos, né? Mas é mais os outros tipos de álcool. E esses tipos de álcool destilado, eles são mais difíceis de metabolizar às vezes e causam cefaleia, aqueles sintomas. Mas o principal é a quantidade de álcool. Porque existem rotas metabólicas para o álcool bem definidas. Quando você satura isso, porque você está tomando muito, então você passa a utilizar outras rotas metabólicas para poder degradar esse álcool. Só que elas são mais lentas. Né? Essa rota é lenta. Então ela vai acumulando intermediários.
Então, aquele álcool que já passou pelo metabolismo normal já foi embora. Você está até sóbrio já. Você acordou de uma noitada, você está sóbrio, mas você está com ressaca. Porque são os metabólitos daquelas vias lentas que ainda não foram completamente extintos. Né? São velocidades diferentes de... Mas isso, por que isso aconteceu? Porque você saturou tanto a rota principal que você teve que usar a rota alternativa. E aí acontece esse tipo de lesão. Então, assim, não adianta tomar Engove, não adianta tomar óleo de oliva, Figatil, nada disso vai resolver. É o tempo que vai resolver, porque ele precisa metabolizar esses metabólitos intermediários, né? Entendi. Tá? Agora, é possível falar de uma quantidade segura ou não existe quantidade segura em termos de saúde? Socialmente, várias sociedades determinaram aquilo que é seguro para você. Então, o que é seguro para um russo tomar vodka? É o americano que vai dizer? É o brasileiro? Não, cada um é individual, né? O que é seguro para você tomar uma cerveja? Então, é muito difícil. Então, estabeleceu isso em gramas. Aí, cada sociedade adapta essas gramas para você. Então, em média, você utilizando 20 gramas de álcool por dia, você não terá problema. 20 gramas, que significa em uma latinha de cerveja? 2? Uma dose de pinga. Uma dose de pinga. Uma dose de pinga. Uma dose de uísque. Seria 50 ml, se é 40%, dá 20 gramas. Ninguém vai morrer por causa disso. 2 dá 40. Você já bota um pezinho assim, olha, pode ser que aconteça. Isso independente do sexo? Homem ou mulher? A mulher é mais rápido. Ela precisa de menos tempo para fazer. Ah, é? A mulher, usando a mesma quantidade de álcool que o homem, ela terá cirrose num tempo menor. Se o homem precisar de 30 anos, ela vai fazer em 20. E o homem, dá para presumir, para imaginar que o homem desenvolve mais cirrose que a mulher? Porque ainda a injeção ingere mais. Mas parece que elas estão chegando lá, né? Estão, né? Estão ingerindo bastante. Estão bebendo bastante. Né? Ingerir bebida alcoólica e se alimentar diminui os males do álcool ou não? Tem nada a ver. É a mesma coisa, cai naquela que você falou, é a quantidade de álcool. É que se o cara se alimentar, ele vai beber menos, né, Dani? Ele bebe menos. Não tem como ele beber do mesmo jeito. Então, se ele almoçar, jantar, ele vai beber menos depois. Não tem como ele continuar bebendo a mesma quantidade, né? Entendi. Tá certo. Pra gente encerrar aqui nosso bate-papo, já tá terminando, o que você... Fica à vontade de você deixar a mensagem pessoal, principalmente no aspecto aí que é prevenção. A base da prevenção, né? Prevenção da cirrose. Primeira coisa é o álcool, que evitar. É muito comum na nossa. Não é evitar, seria beber socialmente, né? Procurar não ter... Moderação. Moderação, esse é o principal, né? O limite... Se bem socialmente é relativo, né? O limite entre aí, a né? moderação e o excesso, às vezes, é difícil de você estabelecer. Esse termo socialmente, muita gente tenta relativizar, né? Existe um inquérito que você muito bem fez, os americanos gostam muito disso, que faça algumas perguntas. Se você responder uma delas positiva, é porque você tem problema com algo. Você tem que pensar seriamente em parar. Então, por exemplo, alguém já falou para você, rapaz, você tá bebendo muito, hein? Aí a outra alguém, sua mãe, chega e fala, filho, você tá bebendo muito, hein? Isso é um sinal. Você falar, se alguém tá falando isso para você, é porque você tá bebendo bastante. Tem que ligar o sensor. Tem que ligar o sensor. A outra é, você bebeu e você mesmo falou, puxa vida, eu bebi muito ontem, não devia ter feito isso, exagerei. Uma vez só não é problema, mas se você chega atrasado no serviço, deixa de fazer um compromisso várias vezes porque você bebeu muito e você pensou sobre isso, então significa que você está ali acima do normal. Então você vai fazendo esse inquérito. Se você cometeu teve um apagão, um deslize, e você não lembra de nada, isso aconteceu por várias vezes, não é uma vez só, você faz, né? Toma uma ressaca aí qualquer. Mas se é uma coisa corriqueira na sua vida, você também tem que parar para pensar. E o tremor, né? Eu acordo com tremor e eu preciso beber alguma coisa para tirar aquela ansiedade de mim. Isso também é um sinal grave que você já é um dependente de álcool. Então, de tudo isso que eu falei, basta uma dessa positiva, você já tem problema com álcool. Então, você já tem que
procurar um tratamento e moderar. Então, a moderação no álcool é o principal. Depois, síndrome metabólica, que é a vida fácil. Ganho de peso, sedentarismo, né? Aliado ao álcool, isso é um veneno, né? Então, procurar ter dieta e atividade física regular, né? Esse é outro ponto. Terceiro, seria exames, né? Porque você não sabe se você pode pegar uma hepatite viral em uma relação sexual, às vezes, não protegida, né? De alguém que possa transmitir para você, uso de material contaminado. Então, é bom você, pelo menos a cada 2, 3 anos, fazer testes de hepatites virais, isso é importante. Nos exames de rotina, em qualquer colega médico que você for, pedir os testes hepáticos mais simples. Se der alteração, procurar o especialista, né? Ali pode estar escondido uma síndrome metabólica, uma doença autoimune, que se você tratar a contento, não vai levar a cirrose, né? Então seria mais ou menos isso. Em suma, hábitos saudáveis, né? Sim. É o A gente mote vai da saúde, né? Daqui a 1000 anos vai ter um outro podcast. Com certeza, E a gente vai estar aqui. ele vai falar o que é bom. Só o cabelo nessa, que parece que a gente vai já ser tá, bom né? dieta e atividade física, né? Hábito saudável sempre vai ser bom, né? É verdade. Tá bom? Écio, uma boa noite para você, muito obrigado e nos encontramos rapidamente aí para conversar sobre outros temas importantes. Tá bom? Estamos no aguardo. Grande abraço muito e até a obrigado, próxima. boa noite. Mais. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até quarta.